Chega de sofrer para ter ideias de conteúdo! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês as 7 melhores ferramentas online e gratuitas que vão facilitar a sua vida. Para você ter muita ideia de conteúdo e o melhor, conteúdo de valor. Então vem comigo, vai valer a pena! Olá, que bom te ter por aqui! Eu sou Franciele Mianes e esse é um espaço para profissionais liberais como você que querem compartilhar conhecimento em vídeo na internet, criar conteúdo de valor aqui para a internet. Então vem comigo que eu vou te ajudar a ter muitas ideias de conteúdo, porque sim, eu sei que você que está aí do outro lado tem muito conhecimento, independente de qual for sua profissão, se é fisioterapeuta, esteticista, dermatologista, psicóloga, enfim, veterinária. Eu sei que você tem muito conhecimento, mas às vezes falta. Mas sobre o que eu posso falar? Que conteúdo que eu posso trazer? Eu tenho certeza que com essas dicas, com essas ferramentas que eu vou passar para vocês, vocês vão ter ideia de conteúdo, assim, uma chuva de ideia. Não vão mais sofrer com bloqueio criativo. Vai ser algo muito interessante, vale a pena assistir até o fim. São 7 ferramentas que eu uso, inclusive, para ter as minhas ideias de conteúdo. Se você ainda não é inscrito, então se inscreve aqui no meu canal, porque aqui eu ajudo profissionais como você, dei muito conhecimento ainda por aí e tem vídeo toda segunda e quinta às 7 da noite. Se você quer dicas diárias, tem o meu Instagram, @framianes, lá eu trago dicas diárias, abro caixinha de perguntas, então tiro todas as dúvidas de vocês lá no meu Instagram. Me segue lá. Antes de começar com a lista dessas 7 ferramentas, eu já quero dizer para vocês que uma coisa muito importante é que você tenha uma linha editorial, ou seja, quais são os temas abrangentes que você pretende trazer no seu canal, seja no seu Instagram, no seu canal no YouTube, enfim. É muito importante que você tenha essa lista e tenha as palavras-chave de cada assunto. Por exemplo, você é psicóloga e o seu nicho é relacionamentos. Então você pode falar sobre ciúmes, sobre relacionamento saudável, sobre término de relacionamento. Então todos esses são temas abrangentes que você pode estar trazendo. Dentro desses temas abrangentes existem vários outros, como que você pode superar o ciúme, como lidar com o ciúme do parceiro, da parceira. Então dentro de cada tema abrangente desse tem vários outros temas, mas é muito importante que você tenha essa linha editorial, até para que você consiga estar sempre trazendo temas diferentes, para que você consiga ter as ideias de conteúdo. Você tendo essas palavras-chave sempre anotadas, vai fazer total diferença e eu vou te explicar por quê. Inclusive, nesse vídeo eu quero fazer uma experiência diferente. Quero uma coisa que dá certo lá no meu Instagram, eu quero trazer pra cá. Quero que vocês comentem aqui a profissão e o nicho, se vocês tiverem um nicho, ótimo. A profissão de vocês, deixem nos comentários. Vamos fazer o seguinte, é um comentário colaborativo. Você coloca a sua profissão e ajuda pelo menos uma outra pessoa. Então, coloca a sua profissão e ajuda pelo menos uma outra pessoa com uma ideia de conteúdo que aquela pessoa pode gravar. Vamos botar como exemplo, eu sou nutricionista. Daí coloco lá, nutricionista. Uma outra pessoa vai lá e dá uma ideia de conteúdo para você. Então, a ideia é que todos vocês se ajudem, todos vocês se ajudem. Então comenta qual que é a sua área, seu nicho e ajuda pelo menos uma outra pessoa nos comentários. Vamos se ajudar, pode ser? Comentário colaborativo. Então agora vamos aqui para o computador e se você quiser você pode fazer aí também já para ser um exercício. Bora lá! Primeira ferramenta, primeira dica é o próprio Google. Sim, você tem um monte de ideias ali a seu dispor, só tem que aprender a usar essa ferramenta ao seu favor. Então no Google você coloca a palavra-chave, no caso aqui, digamos que seja uma psicóloga e o nicho seja relacionamento. Então aqui já vai aparecer, relacionamento tóxico, relacionamento aberto, relacionamento monogâmico, à distância, enfim. Você coloca a palavra-chave e sem dar o Enter, ele já vai te dar uma série de possibilidades daquilo que as pessoas estão buscando. Dando o Enter, é claro, tem os próprios sites já que estão em alta, que você já consegue ter umas ideias de conteúdo, mas tem aqui também o As Pessoas Também Perguntam. Aqui normalmente aparecem 4 perguntas muito frequentes pelas pessoas quando elas usam essa palavra-chave. Então, digamos aqui, eu achei interessante dessas 4, eu achei interessante como saber se o relacionamento chegou ao fim. Então você clica em cima e depois fecha. E daí vão aparecer outras 2 perguntas também relacionadas a esse tema que as pessoas estão buscando. O que fazer quando a relação está em crise? Achei interessante.
Amplia, diminui, novas perguntas vão aparecer. O que destrói o relacionamento? Novas perguntas. Quando o casal se agride fisicamente? Então, assim, novas perguntas. Só aqui você já tem muitas ideias de conteúdo, só com esse as pessoas também perguntam. Então, uma ótima possibilidade. Depois dá para você aqui em configurações, em ferramentas, você pode pesquisar na última data, nas últimas 24 horas, nos últimos 30 dias, enfim, no último mês, para ver se tem algum fato, alguma coisa famosa para trazer, porque isso também é interessante, a gente está sempre se atualizando sobre o que está acontecendo ao redor. Tá bom? Outra ferramenta muito interessante é o Google Trends. Aqui você consegue também colocar a palavra-chave, digamos que a palavra-chave seja ciúmes. Você só dá um Enter, confere ali o país, se tá, né? País Brasil, e você consegue ter uma noção de como que tá a pesquisa sobre esse assunto. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui aparece a escala de como que tá a pesquisa sobre ciúmes. Dá para você colocar nos últimos 30 dias, nos últimos 7 dias, consegue colocar certinho. Consegue categorizar, digamos que seja uma categoria específica, fica mais fácil para o Google entender sobre o que você está pesquisando. Também dá para você saber, ó, essa é uma pesquisa na web geral, como é que geral as pessoas estão pesquisando sobre ciúmes, mas dá para pesquisar pesquisa de imagem, pesquisa de notícias, Google Shopping, pesquisa do YouTube. Você que quer criar conteúdo para o YouTube, é interessante que veja se está tendo pesquisa sobre isso no YouTube. Por exemplo, eu vou clicar aqui, vamos ver se está tendo pesquisa no YouTube sobre ciúmes. Ó, aqui, por exemplo, dá para você ter uma noção. Lá em abril de 2020 teve bastante um aumento ali. Então dá para estudar por que em abril de 2020 teve muita pesquisa sobre ciúmes. O que estava rolando ali naquele momento? E depois deu uma queda, depois voltou a subir de novo, ó, novembro. Então dá para você ter uma noção. E rolando para baixo também consegue ver quais são as regiões que mais pesquisam sobre ciúmes. Ó, o Amazonas, Alagoas, Piauí. É interessante até para quando você for colocar um anúncio lá impulsionar no Instagram, por exemplo, você bota mais para essas regiões que estão pesquisando mais sobre esse assunto. Tem também consultas relacionadas, aqui eu coloquei pesquisa do YouTube, eu vou colocar pesquisa geral, pesquisa na web. E daí aparece aqui, ó, o jeito certo de falar, né? Significado de ciúmes, ciúmes doentio, o que é ciúmes. Então aqui você já consegue ter algumas ideias de conteúdo para você. E é muito interessante que você fique de olho no que as pessoas estão buscando, porque assim você sempre traz temas que estão em alta, tá bom? E outra coisa bem interessante desse Google Trends é, por exemplo, você quer gravar um vídeo aqui para o YouTube, ficou em dúvida se vai fazer um vídeo sobre relacionamento abusivo ou ciúmes. Então é só colocar aqui, sempre colocando palavras-chave, tá? Relacionamento abusivo ou ciúmes. Então ele consegue comparar qual que tá tendo mais pesquisa. Aí agora vamos ver, será que vale mais a pena fazer um vídeo sobre ciúmes ou sobre relacionamento abusivo? Ó, teve uma época que teve bem alta aqui, ó. Em junho, julho, o relacionamento abusivo estava bem alto. Pode ser que algum fato aconteceu, algum fato de pessoas famosas ou algum fato repercutiu na internet, por isso que teve mais pesquisa. Mas de uma maneira geral, ciúmes tem mais pesquisa que relacionamento abusivo. Então, quem sabe trazer um vídeo mais sobre ciúmes, falar mais sobre ciúmes. O Google Trends é uma ótima ferramenta para isso. E agora vamos para a terceira dica, que é o próprio YouTube. Você também consegue ter várias ideias de conteúdo por aqui. De novo, sem dar o Enter, você também consegue ter ideias do que as pessoas estão buscando, né? Ciúmes de você, ciúmes do que nunca foi meu, ciúmes exagerados, ciúmes de cada signo. Já dá para ter uma noção do que as pessoas estão buscando sobre isso. E daí puxando para baixo também os temas que mais estão repercutindo sobre esse assunto, como lidar com ciúmes e possessividade, o que você precisa saber sobre ciúmes. Então já dá para você se inspirar, trazer com as suas palavras, com o seu conhecimento sobre esse assunto. Não é porque já existe um vídeo que você não vai trazer, você pode trazer, mas do seu jeito, com o seu conhecimento, falando com o seu público. Outra coisa muito interessante é se você vê que tem algum canal que seja do seu nicho, ou seja, que fale sobre relacionamento. Esse daqui em específico da Monja Coen, duvido que fale sobre só relacionamento, né? Mas você vai aqui em vídeos e você vai aqui em ordenar por mais populares. E aqui você também consegue ter muitas ideias de conteúdo. Por exemplo, como desenvolver o amor próprio, repercutiu bastante no canal dela, 2,8 milhões de visualizações. Então é um tema que pode ser que interesse também para o teu público. Ir aqui em mais populares também é algo bem bacana. A minha quarta dica é com relação a hashtag. Daí hashtag pode colocar no Instagram, no TikTok. Então você vai lá no teu Instagram e vai colocar hashtags do seu nicho, né? Hashtag ciúmes, que eu tô aqui nessa onda de falar sobre ciúmes. Vou clicar aqui em cima e consigo ver
O bom é que por aqui tu consegue ver as principais publicações, ou seja, tudo que foi utilizado a palavra ciúmes que mais repercutiu. Então, às vezes tem umas frases de efeito, uns memes legais que dá para você se inspirar. A gente não tá falando em plágio, tem que cuidar com o plágio. Plágio é literalmente a gente copiar ou pegar partes daquilo. Não, a gente vai trazer o mesmo conteúdo, mas do nosso jeito, com o nosso conhecimento. Então é bem interessante a gente ver essas principais publicações da hashtag específica. Por aqui você já vai ter muita ideia de conteúdo, já vai conseguir replicar. Você pode trazer uma coisa que trouxeram num post, você pode trazer num vídeo mais completo, numa nugget, é bem interessante. E claro, se você usa também o Instagram, lá dá para você abrir uma caixinha de perguntas, e a caixinha de perguntas vem muita ideia para você. Inclusive, se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá, @framianes, porque lá eu sempre abro caixinha, então eu tô sempre com esse contato mais direto com vocês, respondendo as perguntas mais frequentes. Me segue lá, tenho certeza que eu vou ajudar vocês, tá bom? Inclusive, qualquer dúvida, qualquer mensagem, pode me perguntar por lá. Mas a caixinha de perguntas é uma ótima possibilidade. Aí você deve estar pensando, mas pô, eu abro a caixinha de perguntas, ninguém manda pergunta. Vamos lá então para algumas questões, ó. Antes de você abrir uma caixinha de pergunta, é interessante que você contextualize aquilo, então dê alguns elementos que façam com que a pessoa, opa, tem como eu perguntar sobre isso. Digamos que nesse vídeo eu falo sobre como ter ideias de conteúdo, então eu posso falar, olha gente, vocês sofrem com essa questão de ter ideias de conteúdo, então faço uma introdução e abro a caixinha e daí as pessoas perguntam sobre aquele assunto. Então é muito mais fácil. E se mesmo assim não surgirem perguntas, você mesma pode criar suas próprias perguntas. Até porque é aquela coisa, todo mundo vai no que é efeito manada, né? Mas é do tipo assim, depois que um pergunta, todo mundo, opa, vou perguntar também, opa, me interessei também. Então assim, cria a tua primeira pergunta que tu acha interessante, coloca lá a pergunta, tu mesma se responde e já vai incentivar com certeza outras pessoas a perguntarem. E ali tu pode ter muita ideia de conteúdo, porque é realmente a dor da sua persona, né? Ou seja, a dor da sua audiência. Outro site que pouca pessoa usa, mas é muito interessante, é o Answer the Public. Esse site ele só permite 3 pesquisas por dia, mas ele é muito útil também. Então você, de novo, coloca a palavra-chave, eu vou continuar com a palavra-chave ciúmes para vocês terem um comparativo. Coloca o país, Brasil, e coloca a língua, português, no caso. E daí bota pesquisar. Então ele vai pesquisar também na internet quais são as perguntas mais feitas pelas pessoas usando essa palavra-chave específica. Então você vai rolar aqui para baixo, ó, o que, por quê, onde, então, ciúmes, como controlar, ciúmes, como lidar, ciúmes, como perceber, ciúmes, como controlar, psicóloga, qual ciúme, ciúmes, qual o certo. Então tem várias perguntas, várias ideias de conteúdo só sobre ciúmes aqui. Depois você vai passar para baixo, tem mais ideias, assim você vai arrastando, arrastando, arrastando. Esse site vem uma chuva de ideias, vale muito a pena você usar. E é sempre muito interessante o quê? Uma chuva de ideias, não vou fazer tudo de uma vez, mas anote. Eu ainda quero fazer um vídeo, se vocês tiverem interesse, só explicando as ferramentas que eu uso para sempre, tive uma ideia de conteúdo, vou lá e anoto. Tive uma ideia, anoto, porque daí nunca vai faltar ideia para você. E para finalizar, mas não menos importante, faz pouco tempo que eu descobri esse site que é o Also Asked. Ele é muito interessante, mas também tem um número limitado de uso, né, pela versão gratuita, mas é bem útil. Então tu coloca de novo, coloca a tua palavra-chave aqui, daí coloca a tua linguagem, no caso vamos botar português, coloca a região e pesquisa. E esse site é bem interessante porque ele também vai te dar uma série de possibilidades, você só vai arrastando aqui, ó, vai arrastando e vai vendo, por que ele quer me fazer ciúmes, como saber se ele está fazendo ciúmes, o que é uma pessoa com ciúme possessivo, e quando tu clica nesse mais aqui, dependendo qual for, ele vai te dar novas possibilidades de perguntas sobre aquele determinado assunto. Então, assim, é muita ideia de conteúdo. E o que eu aconselho para vocês, porque aqui só a pessoa que tá falando sobre ciúme já teve um monte de ideia, né? O que eu aconselho para vocês é assim, anota todas as ideias e intercala, né? Uma hora você vai falar sobre término de relacionamento, outra hora sobre ciúmes, outra hora sobre relacionamento abusivo. Por isso que é muito importante você ter a sua linha editorial. E se você chegou até essa parte do vídeo, quero muito saber, coloca um sorrisinho nos comentários. Todo mundo que colocar um sorrisinho, eu sei que chegou até o final do vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero vocês no meu próximo vídeo e até lá às 7 da noite, hein?